Olá, pessoal! E a nossa atividade de hoje, terça-feira, é na disciplina de matemática, sobre representação dos números naturais, ok? A primeira coisa que vocês vão fazer é assistir a esses dois vídeos informativos para a gente relembrar esse assunto, certo? Primeiro, nós vamos relembrar a diferença entre número e algarismo, para poder identificar quais são os algarismos. E depois vocês vão assistir a uma aula sobre o sistema de numeração decimal, para a gente relembrar sobre esse assunto também. Depois de assistir e anotar os pontos importantes dos vídeos, certo? Vocês vão responder essa atividade de matemática. Quem puder imprimir, faz a impressão e responde na atividade impressa. Quem não tiver como imprimir, copia e responde no caderno, ok? Na questão 1, diz assim: os números abaixo são representados por quantos algarismos? Certo? Então, nós aí vimos o vídeo sobre algarismo, agora a gente vai responder a questão sobre algarismo. A letra A, por exemplo, o número 851.527. Ele tem quantos algarismos? Ele tem o 8, o 5, o 1, o 5, o 2 e o 7. Então, é um número composto por 6 algarismos, certo? Do mesmo jeito, vocês vão fazer com as outras questões. Número 2. Escreva 3 números utilizando esses algarismos. 5, 7 e 9. Você vai fazer 3 números diferentes usando esses 3 algarismos, certo? Tem que usar os 3. Não pode fazer um número só com 2 algarismos, não pode fazer um número só com um algarismo. Tem que ser 3 números diferentes usando esses 3 algarismos. A questão 3, nós vamos decompor os números abaixo. A letra A já está dando um exemplo, certo? 247. Então, nós temos aí o 2 está representando a centena, o 4 está representando a dezena e o 7 as unidades. São 2 centenas, 4 dezenas e 7 unidades. Do mesmo jeito, você vai fazer com as outras questões do 3. Na questão 4, nós temos aqui o material dourado, certo? O material dourado faz parte de um conjunto de materiais idealizados pela médica e educadora italiana Marta Montessori. Destina-se à atividade que auxilia o ensino e a aprendizagem do sistema de numeração decimal posicional e dos métodos para efetuar as operações fundamentais, ou seja, os algoritmos, certo? Então, nós temos aqui o material dourado que representa o milhar, a centena, a dezena e a unidade. Aqui embaixo, nós temos um exemplo de um numeral representado no material dourado. Você vai olhar os exemplos aqui de cima, as representações, e vai identificar que número é esse, certo? Vamos ver aí se você consegue identificar qual é esse numeral, olhando aqui os exemplos do material dourado que nós temos aqui acima, ok? Então, essa é a atividade do caderno. Depois da atividade do caderno, nós vamos para a atividade do livro, certo? Que fala sobre a representação dos números naturais, aqui na página 14. Leia as falas de Lucas e Nicole e depois responda as questões. Lucas disse assim: qualquer número natural do sistema de numeração decimal pode ser representado por 10 símbolos. Esses 10 símbolos são chamados de dígitos ou algarismos, certo? E Nicole, ela diz assim: o sistema de numeração decimal, nós agrupamos de 10 em 10 para fazer a contagem. Que 10 símbolos são esses? São os 10 algarismos, como a gente viu aí nos vídeos, que é o 0, 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, ok? Letra A. Quais são os 10 símbolos do sistema de numeração decimal? Acabei de responder para vocês antes de ver aqui a questão A, né? Então, coloquem aí quais são os 10 símbolos. Letra B. Nós temos aqui uma representação parecida com a do material dourado, certo? Só que aqui nós estamos usando bolinhas. Mas é a mesma representação do material dourado que eu mostrei para vocês aqui, ó. O milhar, centena, dezena e a unidade. Só que aqui é com bolinhas. Certo? Aqui, olha, esse blocão aqui maior que representa 1000. Essa aqui que é uma centena.
as barrinhas, a coluna, a dezena e a bolinha, a unidade, certo? Aqui nós estamos representando também uma quantidade. Você vai olhar e vai dizer que quantidade é essa, certo? Essa 1 milhar são quantas unidades? Uma centena são quantas unidades? E 3 dezenas são quantas unidades, certo? E aqui nós já temos as unidades que são 5. Vai formar aqui numeral, certo? 1 milhar, uma centena, 3 dezenas e 5 unidades. No total vai ter quantas bolinhas? Você vai colocar aqui, ok? E na página 15, nós temos aí a questão 2, que diz o seguinte. A fábrica Bijus, né? Não sei se é esse nome. Embala miçangas em potes com exatamente 10, 100 ou 1000 unidades. Nós temos aqui os potinhos de 10, temos os potinhos de 100 e o pote de 1000, certo? Então, você vai contar quantas miçangas, quantos potes tem de 1000, quantos potes tem de 100 e quantos potes tem de 10, para ver o total de miçangas que tem aqui, certo? Letra B. Qual é o menor número de potes com 10, 100 ou 1000 necessários para embalar 6.230 miçangas? Se são potes com 1000, para formar 6.000, você vai precisar de quantos potes de 1000? Se tem potes com 100, para formar 200, você vai precisar de quantos potes com 100? E se tem potes de 10, para formar 30, você vai precisar de quantos potes de 10? Aí você vai colocar aqui, tantos potes de 1000, tantos potes de 100 e tantos potes de 10, para formar 6.230, certo? Número 3. Há 4.230 parafusos para serem distribuídos em embalagens com 10, 100 ou 1000 unidades. Quantas embalagens haverá em cada tipo? Certo? A mesma coisa, 4.230. Se são 4.000, você vai precisar de quantas embalagens de 1000? Se são 200, você vai precisar de quantas embalagens de 100? E se são 30, você vai precisar de quantas embalagens de 10? Certo? É o mesmo exemplo daqui da questão 2. A questão 4. Complete o quadro fazendo a decomposição do período de cada caso, né? Milênio é referente a 1000 anos, séculos é referente a 100 anos, década 10 anos e o ano é como fosse a unidade normal, certo? Aí nós temos aqui o exemplo, 2.357 anos, então são 2 milênios, porque são 2000, são 3 séculos, porque são 300, são 5 décadas, porque são 50, e são 7 anos. Aí, do mesmo jeito, você vai decompor, colocar cada um no seu quadrinho, certo? De acordo com o valor. 4.589 anos. Aí, você vai dizer quantos milênios são, quantos séculos, quantas décadas e quantos anos, ok?